Olá, em parceria com a Ativa Web, começa agora o programa Os Consultores, onde hoje nós vamos abordar a licitação pública, uma possibilidade das empresas comercializarem com o setor público. Ao meu lado, Heráclito Madeiro e Alexandre Oliveira. Olá, Rinaldo. Olá, Alexandre. Olá, você. Sejam bem-vindos a mais um programa Os Consultores. Primeiro, obrigado, né, pelo convite e boa tarde. Né, estamos aqui para tentar esclarecer algumas situações sobre os processos licitatórios. Alexandre, ele é contador de formação, mas também atualmente consultor da área pública e, além disso, professor. Com experiência no governo federal, no caso em entidades do governo federal, também experiência com entes do município e do estado. Alexandre. Faltou alguma coisa, Alexandre? E organizações sem fins lucrativos também. É verdade. E as organizações sem fins lucrativos. Seria as ONGs mesmo? O termo... Qual é a diferença dessas todas as organizações sem fins lucrativos, elas estão dentro do universo das não governamentais. Tá. Né? A gente teve o marco regulatório, e dentro do marco regulatório tem a definição lá de organizações da sociedade civil. Né? Fica um termo mais amplo. Né? Algumas pessoas chamam de terceiro setor? É o terceiro setor. São as instituições que compõem o terceiro setor. As empresas filantrópicas também estão incluídas aí? Empresas não, né? Instituições. Instituições. Sem fins lucrativos estão compostas dentro do terceiro setor. Aí se compõe por associações e fundações. Bom, pontapé inicial que eu tenho é qualquer empresa na condição de MEI, de micro, de pequena, média em diante, pode comercializar com o setor público? É interessante essa pergunta, porque às vezes fica essa dúvida, né, com relação aos empresários, se eles podem ou não fazer parte de um processo licitatório, se eles podem ou não fornecer serviço ou bens para o setor público. E, assim, o critério, né, de estabelecer essa parceria, essa formalização, é que ele esteja devidamente regularizado. Né? A empresa constituída, ativa, em funcionamento e regular. Regular, quando eu falo, com as certidões devidamente ativas, né, certidões negativas, que ele tenha a parte contábil, que isso é importante, da empresa regular, né, balanço, as demonstrações, uma contabilidade afinada, que a gente fala, ele tenha a qualificação técnica, dependendo do objeto que vai estar disposto no edital de seleção, ele tem que ter a qualificação técnica, né, a parte jurídica também habilitada, e aí sim, ele vai estar apto a participar do processo licitatório. Só que um adendo que a gente faz, ele tem que prestar atenção no que está disposto no edital, né, porque o objeto do edital é que vai definir se ele tem possibilidade ou não de estar presente naquele certame. Mas, no geral, ele pode participar. Quando você fala de prestar atenção no edital, porque os editais hoje são bem específicos, né, eles não são iguais, né, praticamente não são iguais, né, e atendem a demandas locais, no caso do município, do estado ou até mesmo do governo. A regra do edital, ela tem uma norma, né, ela segue, no caso, a lei das licitações, ela tem o regulamento, o próprio pregão também, ele tem o seu regulamento, mas o edital, ele vem especificando o objeto e a condição para que aquela empresa tenha a possibilidade de participar. Vou dar um exemplo, para ficar mais prático. Né? Existem editais que ele vincula o valor global do objeto ao capital social integralizado da empresa. Né? Quem não sabe, o capital social integralizado é aquilo que, quando a empresa é formalizada, o proprietário, o sócio proprietário ou os sócios proprietários, eles fazem o crédito, né, para a empresa. Aí tem o subscrito, que ainda está integralizado, e tem o integralizado. Os editais, né, em sua exigência, ele pede um valor fixado, mínimo, em cima do global do edital. Um exemplo, você tem um edital que o objeto é R$ 1 milhão, eles fixam o valor do capital social integralizado em 10%. Então, se a empresa não tem aquele capital disponível integralizado, ela não pode se candidatar. Mesmo que ela preencha todos os outros requisitos. Mas ela fica inapta, tendo em vista aquele item específico do edital. E ela poderia mudar esse valor durante o processo? Durante o processo, não. Ela tem que... Já está antes... No processo, ela já tem que estar adequada às exigências. Durante o processo, ela não pode fazer a mudança. Entendeu? A partir do momento que ela entrou no processo,
Até porque você vai apresentar a sua documentação, você não pode fazer alteração. Eu diria alteração, contrato social, né, e fazer a integralização. Então, se você já está no processo, você não tem como fazer alteração. Eu tenho uma curiosidade que é a respeito de entes do governo federal, por exemplo. Prestar um serviço ou comercializar um bem para uma universidade federal é o mesmo trâmite de fazê-lo também para um exército ou qualquer outro órgão das Forças Armadas, tipo Marinha, tipo Aeronáutica? É interessante. Quando você fala em prestar serviço, né, no caso de você ou fornecer um bem ou prestar algum serviço para um ente público, quando eu falo ente público, eu estou falando em todas as esferas, em todos os níveis da administração. Né? Quando a gente fala prestar serviço ou fornecer algum bem para um ente público, a legislação é a mesma. É a Lei 8.666, né, de 93, que a gente conhece pela Lei das Licitações, e a 10.520, de 2002, que é o pregão, que é o mais utilizado. Né? Quando a gente fala de pregão, ele é utilizado para os serviços comuns. Então, quando a gente fala de prestar serviço ou fornecer algum bem para esses entes da federação, eles estão enquadrados nessas duas legislações, né, nas leis da licitação e no pregão. Já que você falou no pregão, eu acho que é dúvida minha e dúvida de quem está assistindo a gente. Quais são hoje, Alexandre, os tipos e as modalidades das licitações? Tá? Isso, óbvio, o tempo da gente não é tão extenso assim, mas de uma forma simples, de uma forma resumida, hoje, onde estão hoje os tipos e essas modalidades, como eles se enquadram hoje para quem está querendo entrar no processo licitatório? Como eu falei, nós temos duas legislações que tratam do processo licitatório. Aqui é a mais conhecida, que é a Lei das Licitações, a 8.666. Ela traz 5 modalidades: convite, concurso, concorrência, leilão e tomada de preço. E temos a sexta, que é uma modalidade também, que é o pregão, que é pela 10.520. O pregão ele pode ser presencial ou eletrônico. O que é mais comum de se ver hoje na administração? Não que todas não aconteçam, mas dentro da administração você tem mais comum tomada de preço e o pregão. O convite existe, mas é um caso excepcional, né? Mas você tem mais aí... Quando é que ele ocorre? O convite, até pelo valor, ele ocorre em casos que não há necessidade de você ter uma concorrência mais ampla, né? Então, o convite, ele, na realidade, não precisa nem de publicação, né? Ele é feito, como já está se dizendo, através de uma carta convite a fornecedores. Eu tenho um mínimo de fornecedores que precisam ser convidados para que o certame tenha efetivação, que são 3, né? E não preciso de publicar ele em diário oficial, em jornal de grande circulação. Pode ser uma divulgação, né, nos quadros do município ou do estado, né? E esse convite acontece com, no mínimo, 3 fornecedores. E o convite é específico? Como assim? Pelo objeto? Sim. Eu falo do convite a uma determinada empresa. Eu convido tal empresa e tal empresa. É isso? Sim, sim. Convite, eu vou em determinadas empresas e levo a minha carta convite. O ofício do convite, ele é endereçado àquela empresa. Não que no dia do processo, né, licitatório do convite, outras não possam participar. Nada as impede que participem. Mas eu faço o convite a 3 empresas. Né? No dia do certame, outras podem vir e participar do processo. Não há impedimento? Não há impedimento legal nenhum. Porque, de repente, uma pode ficar sabendo da possibilidade. Exatamente. Na carta convite, eu entrego a 3, que é o mínimo necessário. Mas eu posso ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depende. Né? Basta que elas tenham interesse no objeto e venham, né, estar habilitadas e trazer sua proposta de preço para poder participar do certame. E as outras? Pronto, aí os outros casos que eu falei mais comuns, a gente tem a tomada de preço, né, que exige, no caso, a obrigatoriedade de uma divulgação mais ampla. Né, você vai ter aí já uma publicação em jornal de grande circulação, em diário oficial. Né, a tomada de preço, como a carta convite também, ela não tem um número restrito de participantes. Né, quantos participantes tiverem o interesse naquele objeto, eles podem participar. Independente do local? Independente do local. Pode ser
município lançar uma licitação e um outro município de São Paulo, por exemplo, a empresa que está em outro município fora do estado, ela também pode participar. Não há limitação geográfica. Não há limitação geográfica. O que vai ter a limitação, no caso, é que a empresa que for participar, ela vê se o objeto que está sendo licitado e o valor que está sendo proposto para aquele objeto, até porque ela vai ter que lançar sua proposta, ou em cima do valor máximo, ou dando a sua proposta com redução, se aquele valor vai atender a expectativa dela, se ela está em um município aí, 3 mil quilômetros de distância da origem, onde vai ser realizado o serviço, se compensa para ela ou não. Né? A tomada de preço é muito comum você ter os participantes da própria região, até pelo sentido dos valores. Né? Então é muito comum você ter os participantes da própria região. Já o pregão, não. O pregão, inclusive o pregão, a modalidade, né, o pregão eletrônico, ele tem a possibilidade de uma concorrência maior a nível nacional, até porque eu não preciso estar presente. Como ele está dizendo, é um pregão eletrônico. Então, se eu estiver lá em Porto Alegre, eu posso participar de um pregão eletrônico que está acontecendo lá em Manaus, onde o objeto vai ser realizado em Manaus. Isso não impede. Né? Vai ter a interferência de saber se aquele valor que está proposto ele tem a capacidade ou não. Desde que haja interesse econômico, né? Desde que haja interesse econômico. E a condução desse processo e a averiguação da documentação é feita no decorrer, posteriormente? Como é que é? Por quem é feito? Por quem é feito? Interessante. O processo licitatório exige a formação de uma comissão. Tá? A gente chama CPL, Comissão Permanente de Licitação. Esses membros dessa comissão, eles geralmente são servidores do quadro, tá? Efetivos, podem ser cargos comissionados, mas podem ser efetivos também. Dentro dessas representações, você vai ter a indicação de um presidente e um pregoeiro. Entre eles. Entre eles, né? Você vai ter o pregoeiro. O pregoeiro, ele tem que estar habilitado, ele tem que ter feito uma capacitação junto ao Tribunal de Contas, tá? Estado, ou no Tribunal de Contas da União, ele tem que estar habilitado para exercer a função de pregoeiro. E eles que vão dar seguimento no processo, tá? Mas, para deixar claro, a comissão de licitação, ela tem um papel técnico. Né? Ela vai fazer o quê? O procedimento licitatório. Dependendo do objeto que ela vá licitar, ela pode convidar a pessoas especiais a se comporem essa comissão. Né? Um exemplo, vou fazer uma licitação que o objeto é um serviço de engenharia. Tá? E dentro desse serviço de engenharia, eu vou ter cálculo estrutural, né? Todo um procedimento que envolve a dinâmica da engenharia. E na comissão, eu não tenho ninguém que tenha o conhecimento técnico do processo de engenharia. Então, eu chamo do demandante, quando eu falo demandante, é a secretaria que está precisando daquele serviço, geralmente Secretaria de Obras ou Infraestrutura. Eu chamo um técnico responsável, um engenheiro, geralmente um engenheiro civil, daquela secretaria, ele vem compor a comissão especificamente para aquele processo. E é temporário. Ele não é temporário, exatamente. Ele vai fazer parte da comissão, né, como membro especial para aquele certame. Acabou aquele certame, adjudicou, homologou, ele volta para o setor dele. Isso é remunerado? Geralmente se paga a comissão por esse trabalho ou não? Por ser membro da comissão, Isso. Geralmente, dependendo da esfera, geralmente o setor público ele remunera, ele dá uma gratificação ao servidor que assume, além das suas atribuições, assume aquele papel de membro de comissão. Entendi. Então, geralmente, ele tem uma gratificação por assumir aquele papel. Tá, então, essa comissão ela é responsável pela edição do edital, do dia, né, da condução do dia, da entrega dos documentos e, posteriormente, na avaliação e na escolha da empresa selecionada. Então, esse é o papel dela hoje, dessa comissão. Isso, a comissão ela vai desde da abertura até a sua adjudicação e homologação. Tá? Ela passa a parte do lançamento do edital, ela conduz o certame, o dia que vai acontecer a sessão. No certame, ela tem o papel de viabilizar as empresas que estão habilitadas ou não, né? O presidente, os membros, ou o pregoeiro, ele tem o poder, né, decisório de dizer se aquela empresa está apta ou não, né? Porque quando a gente abre o processo licitatório, principalmente numa tomada de preço, ele vem composto por dois envelopes. A gente tem um envelope de habilitação, né, que é aquilo que eu falei para vocês no início. A empresa ela tem que estar apta juridicamente, com a qualificação econômica financeira, qualificação técnica, então isso vai compor
a primeira parte, o primeiro envelope, que é o envelope da habilitação, e vem a segunda envelope, que é o envelope da proposta. Entendi. Então, ele só vai, no caso da tomada de preço, ele só passa para abrir o envelope da proposta de preço se ele estiver habilitado. Entendi. Diferente do pregão. O pregão, o primeiro passo é o preço. Eu começo com a proposta de preço, e depois que eu concluo a fase de proposta de lance, porque o pregão trabalha com lance, depois que eu termino a parte dos lances, eu vou ver se aquela empresa está habilitada. Caso ela não esteja habilitada, eu vou chamando o segundo, o terceiro participante e assim sucessivamente. Uma dúvida que eu sempre tive, os proponentes, né, seja numa tomada de preço, basicamente na tomada de preço, em hipótese nenhuma deve manter contato com os integrantes dessa comissão. Pelo menos isso segue um critério ou isso é específico para cada licitação? Não é que não pode seguir, não pode ter contato com os membros. Pelo contrário, ele pode ter contato eu falo de uma dúvida. Entregou um documento, eu tenho uma determinada dúvida, mas somente da documentação e não da proposta. Exato. Ele pode ter o quê? O edital foi lançado, tá? Ele ficou com dúvida em algum item do edital. Ele pode se manifestar, né, formalmente para o presidente da comissão ou para o pregoeiro, que ele tire aquela dúvida. Não há nada, não há ato impeditivo nesse sentido. Ele pode mandar um e-mail, mandar um ofício para o presidente ou para o pregoeiro, pedindo que ele esclareça o que está sendo conduzido naquele edital, especificamente naquele item do edital. Mas fora disso, algo que esteja ligado diretamente ao objeto, né, alguma coisa que fuja nesse sentido, não tem como ter essa relação do licitante com o licitado. Eu estou te fazendo essa pergunta porque surge muita dúvida, principalmente para quem está de fora, para quem não é empresário e não entra. O fato de haver esse contato posterior, por questões de fraude, por questões de manipular a decisão, mas eu acho que nesse novo contexto, nesse mundo político contemporâneo, né, isso está sendo muito bem fiscalizado, está muito bem autuado para que não haja nenhum tipo de ocorrências como essa, né? Hoje eu vejo assim, a mídia hoje, né, a gente tem hoje dentro da mídia uma grande contribuição, inclusive eu vejo como órgão também de fiscalização, apesar de não ser, né? Mas a mídia direito, não ter dentro dos seus objetivos esse objeto, né, de fiscalizar. Mas eu acho a mídia hoje ela contribui bastante, né? Porque você veja, hoje estamos passando por situações que envolvem processos licitatórios, né? Então, a partir do momento que você tem uma transparência nesses processos, né, que essa informação ela é divulgada entre a população, fica mais fácil de você ter um controle, de você ter uma fiscalização. E eu digo também hoje que o pregão eletrônico ele também é uma forma muito mais transparente e segura, né, de você estar conduzindo esse processo, né? Porque você veja, você num pregão eletrônico eu não tenho o contato direto com o licitante. Eu não estou lá com o empresário, com o fornecedor, ele está a quilômetros de distância, né? Nós estamos nos comunicando apenas pelo meio, né, pela internet, né, que o pregão eletrônico você entra num sistema específico e faz todo o diálogo lá, né, via internet, e aí você não tem o contato com essa pessoa. Eu acho que fica muito mais imparcial, né, a isonomia, eu acho que é um princípio, né, mais transparência, você ter essa forma de procedimento. A dúvida que eu tenho, Alexandre, é o seguinte: a empresa que participou do processo, de todo o processo, e foi contemplada, seja na prestação do serviço ao ente público, ou seja na entrega do bem, se após isso ela não completou o serviço ou não entregou o bem por completo, que tipo de punição ou de sanção ela vai sofrer? É interessante essa pergunta também, porque não é uma regra acontecer, mas acontece, né? Toda regra tem sua exceção. Principalmente obra civil, né? Isso, exatamente, acontece. Dentro das sanções, primeiro, ela vai ter um contrato estabelecido, depois que o processo licitatório é concluído, né? Você vai assinar um contrato estabelecendo lá suas obrigações e seus direitos,
Dentro desse contrato, você vai ter o estabelecimento de cláusulas de caso você não cumpra com o objeto que foi pleiteado, com o objeto que foi contratado, você vai ter sanções, né? Uma delas que eu posso dizer é você ficar fora do processo licitatório que virão, né? A sua empresa vai ficar, como a gente fala, se fosse uma pessoa física, iria para o Serasa, para o SPC. A empresa ela vai, de início, uma sanção é já você fica ficar suspensa, né? Ela fica inabilitada a participar dos próximos processos licitatórios. Além de que o jurídico daquele determinado órgão, secretaria que licitou com você, ele vai ter a possibilidade de lhe acionar judicialmente. Né? Ou seja, para cobrar um valor indenizatório, né? Algum procedimento ele vai seguir, porque vai estar estabelecido em contrato, e judicialmente ele vai formalizar. Tá? O que vai acarretar caso isso aconteça? O processo licitatório ele finalizou, aquela empresa foi vencedora, mas eu fiquei com o segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, assim sucessivamente habilitados. Né? Se aquela empresa saiu, eu vou trazer o segundo lugar. Aí você me pergunta, mas o valor que ela já executou? Eu vou abater, tá? Inclusive porque se ela executou, as metas e as etapas que estavam previstas, ela já cumpriu. E eu vou contratar o segundo ou o terceiro lugar para cumprir as metas restantes, em cima do saldo que eu ainda tenho no meu processo. Não há um novo processo licitatório. Não. Como a obra é uma construção, seja uma reforma, ela é o objeto do processo, então eu uso os mesmos integrantes, os mesmos concorrentes para conduzir a construção. Isso. Seria isso? Exatamente. Quando eu finalizo o meu processo licitatório, eu identifico os participantes, né, dentro do certame. Agora, pode acontecer, do meu certame, só ter tido um participante. Aí sim, eu vou ter que abrir um novo processo licitatório, porque eu não tenho como convidar ninguém, se não tinha mais ninguém para suceder aquele participante, aí eu vou ter que abrir um novo processo. Mas se existir participantes que ficaram cadastrados no meu processo, eu vou convidar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas se for eventualmente um processo que só teve um participante, né, só teve um licitante, eu vou ter que abrir um novo processo licitatório. É mais um ônus para a administração pública, porque você abrir o processo licitatório, ele vai, além de ter o custo financeiro, tem o desperdício do tempo. Né? Porque quando você faz um contrato para execução de obra, você já tem um prazo pré-estabelecido para a conclusão daquele objeto. Né? Porque é um serviço que vai servir a quem? A população. Então, quem vai ser atingido diretamente é a população, porque ela vai deixar de estar usufruindo daquele objeto que estava sendo licitado. Eu queria falar um pouco, me permitam, fugir um pouquinho do tema, mas aí me direcionar ao pequeno, ao microempresário, do processo em si. Que às vezes ele se acha que não está pronto, não ter um produto competitivo ou não prestar o serviço adequado para um processo licitatório, porque ele acha que ele vai concorrer com gente grande, ele vai concorrer com gente, né, que tem um capital maior do que ele. Mas é interessante a gente também frisar, porque o processo licitatório ele tem vários processos de medição, processos de qualificação em alguns casos, e ele tem que fazer o dever de casa. Né? Esse pequeno empresário, microempresário, se ele realmente quiser entrar num processo como esse, ele tem que fazer o dever de casa dele também. Né? Produzir um produto com qualidade, mas também que tenha um preço competitivo, se é um serviço, que esse serviço seja também um serviço que possa ser muito bem acertado. Então não pode ser medo, né? Eu não vou porque eu tenho concorrentes muito fortes. Muito pelo contrário, ele tem que ter a coragem de passar por essa experiência, de entender que ou está faltando alguma coisa ou ele ainda precisa se qualificar para tanto. Isso geralmente acontece nos processos licitatórios, você encontrar pequenininho, gente pequena mesmo, entrando com às vezes um preço até bem parecido com o grande, e perder por algum detalhe, às vezes até perder por uma documentação. Isso geralmente acontece? Ou realmente os pequenos estão fora do processo? Ou só entra gente grande nas licitações? Boa pergunta. Primeira coisa que eu coloco para os empreendedores, sejam eles pequenos, médios ou grandes empreendedores, né, empresários. Quando você vai participar de um processo licitatório, tem que ficar bem claro, trabalhar com a administração pública não é dinheiro em caixa. Tá? Como é que a administração pública ela trabalha nesse processo? Ótima percepção. Você tem que ter capital de giro.
Porque a forma de pagamento, ou no serviço prestado, ou no bem entregue, é após o serviço ou o bem entregue realizado. Eu não recebo para depois fazer. Eu faço para depois receber. Então, é interessante que fique bem claro para essas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, que têm, hoje, pensem em entrar num processo desse, até porque é uma forma de captação de recurso. Hoje a gente está num espaço que você tem que estar buscando meios de se captar recurso. Se você vai captar na esfera pública ou na privada, vamos em frente. Só que cada uma tem uma forma a ser seguida. Na administração, na parte privada, eu posso negociar lá com o meu contratante para ele me adiantar 30%, 50%, 70% do objeto que eu vou fornecer para ele ou o serviço que eu vou prestar. Na administração pública, eu não tenho adiantamento. Pode ter casos especiais que eu não tenho ainda conhecimento, mas a regra é que o serviço seja prestado ou que o bem seja entregue para depois você ser pago. Então, eu coloco, se o pequeno empreendedor... E acontece, eu já participei de processo que tinham empresas grandes. Quando a gente fala em empresa grande, a gente contabiliza ela pelo capital social integralizado. Então, eu já participei de processos que você tinha empresas com capital integralizado, valores consideráveis, e já participei com empresas com capital integralizado muito pequeno, 10, 15 mil reais, mas ela tinha capacidade de concorrer. O objeto, ela tinha capacidade de concorrer àquele objeto. Então, nada impede. O que tem que ficar atento essas empresas? Primeiro, ela manter o enquadramento da empresa dela, a parte jurídica da empresa dela, sempre regular. Porque quando você participa de um processo licitatório, você tem os concorrentes. Então, o interesse do concorrente é sempre achar uma falha no seu adversário. Tá? E no processo licitatório, todos que estão presentes têm acesso à documentação dos outros. Então, eu vou analisar a sua documentação. Se eu achar uma vírgula no lugar de um ponto, eu posso fazer um questionamento a quem está conduzindo o processo, que seria o pregoeiro ou o presidente, e pedir a ele que se manifeste, se a sua empresa continua habilitada ou não. Então, primordial é entrar no processo licitatório, você ter o edital como sua referência. Então, siga o edital à risca. Se você seguir aquele edital à risca, cumprir todos os requisitos, vá tranquilo. Vá tranquilo para o processo. Existem probabilidades. Existem probabilidades. Principalmente se for um pregão. Né? Porque no pregão eu vou ter a concorrência dos lances, ele é aberto, e aí eu vou até a margem onde eu posso chegar. Agora, não passe da sua margem, porque aí você vai ter prejuízo, com certeza. É verdade. Bom, o assunto está muito bom, está tudo muito bem. Mas vamos fazer receita entrar no caixa, né? Gente, está chegando o final do programa da gente hoje, com a participação de Alexandre Oliveira, nosso consultor aí na área pública. Alexandre, obrigado pela participação, valeu mesmo de coração aí a sua presença e seus esclarecimentos. E deixe seu contato, que talvez, né, quem trabalha hoje com... A gente tem uma audiência bacana, tem muita gente que trabalha na área pública. Então, deixe seu contato, você presta serviço nessa área também. E se você do direito está com a gente aqui, fica à vontade. Eu que agradeço, professor Rinaldo, professor Heráclito, o convite, né? Fiquei muito ansioso de participar desse programa. E deixar meu contato. Além dessa consultoria no setor público voltada à parte licitatória, a gente trabalha também com o SICONV. Né? O SICONV, para quem está aí na área, sabe que é um sistema do governo de captação de recursos, que está vinculado não só aos estados e aos municípios, mas também às organizações da sociedade civil. Né? E estou aí à disposição. Meu telefone é o 83, que é o código de área, 99603-9686. E o e-mail é alexandro, com o no final, .ne2, ne de Nordeste, @hotmail.com. A gente... Coloca no rodapé. A gente está aqui no rodapé, tá? Você pode anotar, volta, copia e fica à vontade. Gente, obrigado. E aqui a gente encerra mais um programa dos consultores. Até logo, gente.